Amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje mais um livro, o livro ou a carta de Judas. Então, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, pede a Ele sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Esta carta, na verdade, ela pertence, como o próprio nome diz, a Judas. Judas é citado nos evangelhos como sendo o irmão de Tiago. E aqui é interessante porque ele diz irmão de Tiago, irmão de Jesus. Ele não diz que ele era irmão de Jesus, ele diz que ele era irmão de Tiago, que por sua vez era irmão de Jesus. Então vejamos lá, em Mateus 13:55, diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? A mesma coisa está no livro de Marcos, Marcos 6:3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Então, nos evangelhos, ele é citado como irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. E, portanto, confere-se aqui que ele seja um dos irmãos de Jesus. Este livro, ele é autenticado. Lembrem-se que muitas cartas, muitos escritos naquela época estavam, vamos dizer assim, falsificados. Falsificados como? Os autores se faziam passar por uma pessoa conhecida, importante, exatamente para que estas cartas tivessem autoria, autenticidade, importância. Então, como é que nós vamos ver isso em relação à carta de Judas? Esta carta já era conhecida por antigos estudiosos. Então, se o amado for observar, se ele for atrás da história, da historicidade das coisas, nós temos alguns grandes religiosos e historiadores, como, por exemplo, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Policarpo, Barnabé, Eusébio, que escreveu, inclusive, um dos livros mais famosos sobre a história da igreja. Todos eles reconheciam a carta que era escrita por Judas. Então, está por estes autores autenticada a veracidade, a carta que foi escrita por ele. Mas quando isto foi escrito? Bom, alguns dizem que foi muito precocemente. Ela já era citada no século II depois de Cristo. Então, cento e pouquinho, né, depois de Cristo, ela já era citada. Então, imagina-se que, se lá por cento e pouquinho já estava sendo citada, significa que ela já estava correndo pelas imediações, pelas cidades todas, pelas igrejas todas. Então, a datação, ela deve ficar entre 60 a 140 depois de Cristo. Não se sabe ao certo em relação a isto. Tá? Lembrem-se que este era um dos irmãos mais novos e, portanto, existe aí uma diferença de idade e que pode até, no máximo, chegar a 140 depois de Cristo. O livro é dividido, na verdade, a carta ela só tem um capítulo que vai até o verso 25. E aqui nós dividimos em várias etapas para estudarmos
com bastante calma esta carta, porque ela fala de heresias, do preparo contra as heresias. Então, num primeiro momento, fala sobre o autor, a saudação, fala sobre algumas cartas que nós não sabemos, nós não conhecemos e eventualmente elas se perderam. Depois as advertências, julgamento, fala sobre os falsos mestres, algumas profecias, as palavras dos apóstolos, as exortações finais e aí nós temos a doxologia, o fechamento da carta. E hoje, então, nós vamos começar estudando até o verso 4. O verso 1 e o verso 2 nos dá duas alegações. A primeira alegação de que ele é servo de Jesus Cristo. Isto era muito comum, a maioria dos autores, depois de Cristo, os apóstolos e os seus discípulos, eles se chamavam servos de Jesus Cristo. A maioria deles se considerava um servo dele. E ele diz que, olha que interessante, a humildade dele, ele não se diz irmão de Jesus, ele se diz irmão de Tiago. E a gente sabe que Judas, irmão de Tiago, foi irmão de Jesus. A gente já leu as duas passagens em que eles são apresentados. Então, são duas alegações. Primeiro, ele é servo. Segundo, ele é irmão do Tiago. Quem era Tiago? Tiago era irmão de Jesus, sim, mas ele era o líder da igreja que estava sediada em Jerusalém. Essas alegações, elas demonstram uma modéstia, uma humildade. Demonstra que ele não queria assumir um papel arrogante, um papel importante. Não, ele se colocava debaixo da autoridade de Jesus, em primeiro lugar, e depois debaixo da autoridade do líder da igreja em Jerusalém, que era o seu irmão. Então ele tinha um papel de segunda ordem comparado com Tiago, que era mais importante do que ele e também menos importante do que o próprio Jesus. Judas não nos conta de onde os seus leitores eram, de onde eles moravam, onde eles estavam. Ao contrário, ele vai descrever, então, o verdadeiro cristão. Então, aqui nós já aprendemos mais lições. Então, a gente já viu num primeiro momento que não é a nossa posição que deve ser importante. Nós estamos abaixo de Jesus, nós estamos abaixo daqueles que são os líderes e, portanto, têm uma preeminência. Então, ele era humilde, ele não se arrogava uma importância, ele não fazia valer a sua familiaridade, não seja a ser irmão do próprio Jesus. Não, isso não era importante para ele, ele não se prevalecia de uma posição na família. Agora ele começa a dizer quem são os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos, eles têm 3 características. Eles são amados em Deus Pai. Abba, Pai. Então, Abba quer dizer Pai. Eles são amados em Deus Pai. Isso significa que se eles são amados em Deus Pai, eles são incorporados no amado. Eles são incorporados em Deus através de Jesus. Segundo lugar, eles são guardados em Jesus Cristo. Então, eu tenho primeiro o amor de Deus, depois a proteção do próprio Jesus Cristo. Guardados aqui é algo que somente os que confiam em Jesus podem usufruir. O homem, ele deve se guardar no amor de Deus. Eles foram conservados, protegidos como um povo que representa a possessão
de Deus. Significa isso? Significa que se nós somos guardados em Jesus Cristo, nós estamos confiando em Jesus como um povo que pertence a Deus. Nós fomos conquistados, nós estamos sendo protegidos pelo próprio Jesus Cristo. E, por isso, nós herdamos um lugar que é um lugar de eleição na comunidade de Israel, seja o Israel terrestre daquela época, seja agora o Israel espiritual, que é onde nós pertencemos. Eles são chamados. Chamados como? Eu fui chamada, você foi chamado. Quem nos chama? O próprio Deus chama o cristão. E ele nos chama para uma coisa, ele nos chama para a santidade. Seja santo como eu sou santo. Né? Então, a santidade agora é a nossa herança e, portanto, nós somos chamados para permanecermos em Deus, no amor de Deus, na proteção de Jesus, em herança deste chamado de santidade. Judas continua aqui falando da misericórdia, da paz e do amor. Então, são 3 aspectos que ele vai agora desenvolver e que já eram conhecidos. Portanto, ele não desenvolve muito, a carta dele é muito curtinha, a carta dele é muito sucinta, muito resumida. Então, ele fala de misericórdia, paz e amor. E ele quer que tanto a misericórdia de Deus, a paz que é dada por Deus e o amor que nos une a Deus sejam multiplicados a ele. Ele fala em cheios até a capacidade. Isso me lembra uma passagem onde diz que as bênçãos do Senhor elas são dadas até que extravasem, né? Então, quando a gente vai encher um recipiente, a gente enche, bate bem, recalca e mesmo assim ainda tem coisa para encher até transbordar. Então, cheios até a capacidade significa que nós seremos repletos, que nós seremos tão multiplicados em misericórdia, paz e amor, que isto vai extravasar, isto vai espalhar em volta de nós. O que ele fala em relação à misericórdia? A misericórdia, ela é necessária principalmente onde existe falso ensino. Esta misericórdia acontece, ela nasce, nós já vimos isso no livro de Jeremias e nas Lamentações de Jeremias, que a misericórdia de Deus ela se renova a cada manhã. Não fosse isso, nós estaríamos perdidos, nós teríamos sido destruídos. Então, a misericórdia, ela acontece no julgamento, Deus tem misericórdia de nós no nosso julgamento, porque nós somos pecadores, nós dependemos da misericórdia de Deus para continuarmos vivos. Mas ainda a cada dia, ou seja, as misericórdias do Senhor, elas nascem, elas se renovam todos os dias. Então, nós precisamos disso na salvação, no nosso dia a dia, no nosso julgamento. Nós precisamos da misericórdia de Deus. E nós sabemos que recebemos essa misericórdia quando nós somos aceitos por Deus, apesar dos nossos defeitos, apesar de que nós não merecemos aquilo que nós recebemos de Deus, né? Nós não merecemos isso e nós recebemos por amor, por misericórdia. E como nós recebemos isso, nós sabemos que existe paz entre nós. O que seria esta paz? A paz que é traduzida por uma palavra hebraica, shalom, quando nós dizemos a paz do Senhor ou shalom,
nós não estamos apenas desejando a pessoa e nós não estamos apenas recebendo de Deus a ausência de luta, a ausência de guerra. Não. Deus nos dá, e é isso que significa a palavra paz, a palavra shalom, significa um completo bem-estar. Tudo que nós precisamos. E é isso que Deus nos dá. É isso que nós desejamos às pessoas quando nós cumprimentamos com paz, com shalom. Então, a misericórdia de Deus, ela é de graça. Ela independe do nosso merecimento e ela vai transformar a nossa vida. E como nós falamos agora há pouco, ela extravasa. Então, a medida completa da capacidade, esta multiplicação que nós recebemos, ela evidentemente vai extravasar e vai atingir as pessoas que estão à nossa volta. A mesma coisa vai acontecer com o amor? Sim, a mesma coisa vai acontecer com o amor. O amor de Deus é derramado em nós, ele vai encher a medida da nossa capacidade, ou seja, ele deve nos encher e ele deve extravasar através do nosso coração pelo poder do Espírito Santo que opera em nós. Este amor não é um amor apenas de falar, é um amor de demonstrar. É um amor que, inclusive, o autor, ele fala que não é uma coisa só que eu estou falando, uma coisa que eu estou demonstrando por atos e atitudes, mas ela também se manifesta nas advertências e nas repreensões. Porque nós repreendemos e nós advertimos todos aqueles a que amamos, porque nós sabemos que se esta pessoa continua naquele caminho, este caminho vai levar à perdição. Então nós vamos advertir, nós vamos repreender, porque Deus repreende, Deus ele ensina através do castigo, se for necessário, todos aqueles a quem ama. E nós devemos fazer a mesma coisa. Então, o nosso primeiro posicionamento em relação à heresia, ao falso ensinamento, é uma repreensão, é levar até a pessoa entender que aquilo está errado e mudar a sua vida. Então, ele diz aqui, como fogo consome a escória, né? A gente já fez essa ilustração antes, a gente já falou sobre isso antes. O fogo queima toda a escória e purifica o ouro, purifica a prata. Então, é assim que nós nos purificamos, através de um fogo reparador, um fogo que vai nos purificar para Deus. Ele fala que está escrevendo às pressas. Por que ele está escrevendo às pressas? Tanto é que é uma carta curta. Por que ele está fazendo isso? Porque tinha urgência em mandar esta mensagem. A heresia começava a se fazer mostrar e, portanto, então, isto significa que era preciso tomar providências urgentemente. Então, ele que estava vigilante, que estava percebendo o que estava acontecendo e todo vigia, todo crente, todo cristão, todo salvo tem a obrigação de ser vigilante e fazer a diferença no momento em que a heresia vem meio escondida, meio imperceptível, se espalhando. Nós temos a obrigação de arrancarmos falsos ensinos, heresias. Então, sem dissimulação, sem insinuação, nós precisamos estar vigilantes para saber a diferença daquilo que é um ensino bom e aquilo que é um ensino ruim, aquilo que é uma nutrição saudável e aquilo que é uma comida estragada. A salvação era um livramento do passado, era um livramento do presente e era um livramento e era um futuro que nós iremos desfrutar na glória com Deus.
Ele fala aqui de fé. Existem duas fés, vamos dizer assim, né? Dois tipos de fés que ele está comparando no escrito dele. Ele fala de uma fides que creditur. O que é uma fides que creditur? Veja que ele está escrevendo em grego. Fides que creditur é um corpo de crença. São os ensinamentos. Então, quando se fala de um corpo de ensinamento, da doutrina dos apóstolos, de todos os ensinamentos da doutrina que Jesus nos trouxe, ele está falando de um corpo, de um conjunto de ensinamentos. E ele compara isso com pistes. O que é pistes? Pistes quer dizer confiança. Então, nós temos que ter confiança naquele corpo de ensinamentos. E ele fala que aquilo foi entregue uma vez por todas. Epanax, ou efanax. O que quer dizer efanax uma vez por todas? Quer dizer que quando Cristo esteve aqui, quando Jesus esteve aqui, ele nos deu de uma vez por todas, isto é, definitivamente, os ensinos que nós precisamos para atingirmos este estado de salvação, este estado de fé, este estado de confiança, este estado de livramento e salvação em Deus. Pela fé entregue, ele continua falando da fé, pela fé entregue significa dizer que, primeiro, Jesus esteve aqui e ele explicou para nós. Ele demonstrou para nós, ele demonstrou para os seus apóstolos, que depois fizeram, então, o espalhar desse ensinamento. Então, o ensino e a pregação dos discípulos, através de cartas, através dos ensinos, através das mensagens, através de tudo isso, através da palavra de Deus, isto tudo foi entregue para nós. Então, pela fé foi entregue, pela confiança foi entregue. Esse conjunto de ensinamentos nos foi entregue. E esse conjunto nos leva ao livramento, à salvação. Deus entregou ao seu povo através do seu Filho. Então, o que ele entregou foi nutrição saudável, foi ensino saudável. E ele já tinha dito isso através do Velho Testamento. Mas o que Jesus veio fazer? Ele veio trazer a salvação e ele veio mostrar para nós como aquilo que estava no Velho Testamento se colocava em prática, se colocava no nosso dia a dia. Então, ele trouxe para nós nutrição, ele trouxe para nós a boa comida, uma comida que nos fortalece, uma comida que nos engrandece, uma comida que nos leva cada vez mais próximos de Deus. Isto ele compara com o que estava acontecendo. A heresia não era uma boa nutrição, era uma comida estragada, era moda. E aqui, cuidado, meu amado, meu irmão, que muitas vezes nós ouvimos alguma coisa com a roupagem de um ensinamento, parecendo um ensinamento, mas aquilo é moda. Aquilo não vem do corpo de ensinamento que Jesus veio trazer. Isto era heresia. A incursão destes ímpios era sutil, era quase imperceptível. Quando você percebe, aquilo já tomou a igreja. Então, nós temos que ter cuidado com modismos. Não se cria mais nada além daquilo que Jesus já trouxe para nós, aquilo que a palavra de Deus já trouxe para nós. O que nós fazemos é aplicar esses ensinamentos na nossa vida, porque a nossa realidade é um pouco diferente. O nosso mundo é um pouco diferente. Os nossos costumes são outros, mas os ensinamentos devem ser os mesmos.
Antigo e Novo Testamento tem ensinamentos contra o quê? Contra os falsos mestres. Esses falsos mestres, ele diz, eram assébeis. O que quer dizer assébio? Assébio é uma palavra que identifica um crime. Na Grécia, eles chamavam os assébeis de criminosos de profanação, criminosos de zombaria. Em outras palavras, ele está dizendo que esses hereges eram zombeteiros, eram profanadores, eles eram ímpios e irreverentes diante de Deus. Mas Judas não está sozinho nisso. Judas, assim como Paulo, assim como Pedro, assim como João, nos escritos de Paulo, Pedro e João, nós vamos encontrar denúncias contra heresias, contra libertinagem, contra vícios irrefreados deles, que ele daqui a pouquinho vai falar melhor. Os homens estavam aceitando o indicativo de perdão, ou seja, de sermos perdoados, né, por Jesus Cristo. Mas, junto com o indicativo de perdão, existe um imperativo, uma exigência, é imperativo, é exigido santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Então, nós recebemos perdão, nós somos ligados ao amor, à misericórdia, né? Nós somos ligados à paz, ao shalom de Deus, quando nós, chamados para isso, nos voltamos à santidade. Eles negavam Cristo, negavam Deus, não só por palavras, mas também por obras. Então, nasce aqui uma das heresias mais terríveis que vai se desenvolver depois. Paulo fala disso, João fala disso, Pedro fala disso, e nós vamos encontrar isso até a Idade Média, até quase ali na Reforma Protestante, nós vamos encontrar uma teoria chamada gnosticismo. Gnosis quer dizer conhecimento. Eles se achavam conhecedores de tudo, capazes de tudo, só eles eram os bons, só eles eram santos, só eles sabiam de tudo. As pessoas não sabiam de nada. Eles rejeitam Cristo, rejeitam Deus. Eles diziam que Deus não era o único Deus. Eles diziam que Cristo foi apenas um homem. O Espírito desceu sobre ele num determinado momento, no batismo, mas quando ele foi para a cruz, o Espírito foi embora e restou apenas o homem. Isto não é verdade, isso é um ensino satânico, isto é um ensino herético. Jesus era homem e era Deus. Ele era divino e ele era humano. Esses homens pregavam a lascívia, a libertinagem, a sensualidade, ações indecentes, ansiedade pelo prazer carnal. Aliás, meu amado, se nós observarmos algumas igrejas hoje e a sociedade, nós estamos diante deste tipo de comportamento, um comportamento que nasce lá atrás e que já era a herança anterior e que eles colocaram dentro do que eles chamaram de igreja, mas que era uma igreja herege. Amém, amados? Bons estudos.